Essas aqui foram todas as minhas leituras nos últimos meses e eu vou te contar aqui o que eu li. Tem autoajuda, tem muita literatura, muito intelectual, aliás, e eu não vou vir cagar a regra pra você não, que você deveria ler, porque só assim você vai atingir um ser superior. Até porque eu não lia cara, nunca fui um leitor grande e do nada, literalmente do nada mesmo, algo mudou em mim. No mês de novembro para dezembro, alguma coisa simplesmente clicou que me fez vontade de pegar um livro na mão e me fez me tornar e comer. Aqui eu não sei quantos livros eu li, eu não parei para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros em um mês. E eu decidi que, como eu agora virei esse leitor e eu espero que esse hábito continue na minha vida, mas se não continuar tá tudo bem também, eu vou fazer um check-up geral mensal falando o que eu li. Então essa aqui é a primeira série falando o que eu li em dezembro de 2024, agora já estamos em 2025, feliz ano novo, já passou dessa fase, né? Vamos lá, o que eu li aqui? Eu vou começar pelos livros normais, depois entro na parte do autoajuda, entre aspas, porque tem muita coisa interessante aqui no autoajuda, inclusive um de criação de conteúdo. Vocês sabem que nesse canal eu falo mais de criação de conteúdo, e acho que isso está totalmente correlacionado com a volta do meu hábito de ler. Porque eu, como virei um consumidor de conteúdo profissional para trazer reacts para vocês aqui nesse canal, eu fiquei sem o que me entreter. Eu não estava me entretendo mais quando eu desligava as câmeras. Eu não conseguia assistir um vídeo no YouTube porque aquilo para mim era meu trabalho. E eu precisei recorrer a outras formas de me entreter. E eu descobri na leitura, e eu acho que a introdução correta na leitura é essencial. Eu fui buscar referências diferentes na leitura. E você vai ver que o que eu vou indicar aqui é muito diferente do que você vai ver na internet. Não é... Eu tô tentando pegar o menos de referência de internet possível. Muito dessas compras eu comprei num sebo, e nesse sebo eu meio que escolhi aleatoriamente o que eu ia ler para me trazer jeitos de pensar diferente, porque na internet tá cada vez tudo mais igual. E não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um conteúdo diferente, inovador, novos pensamentos, ou pelo menos pensamentos que não tradicionalmente já vêm na internet. Porque, cara, o que a gente vê aqui é repetição pura, não é mesmo? Vamos lá, primeira leitura, talvez uma das que eu mais gostei. Aqui, essa aqui é legal. Essa aqui foi minha última leitura de 2023. Que foi Ivan Turgenev, é um autor russo. Cara, eu tô muito inteligente lendo essas pessoas. Eu nunca imaginei que eu ia ler um autor russo. Tipo, é zero minha vibe, mas eu li um livro de romance chamado Primeiro Amor, de um autor russo. É um livro extremamente fino, que eu acho que é uma ótima introdução à literatura. Pra quem não gosta, assim, eu falei, eu vou começar com livros finos, porque eu não vou pegar um calhamaço gigantesco no começo, porque não é pra mim, tá ligado? E eu falei, vou começar coisas pequenas. Esse livro tem, se eu não me engano, 100 páginas, 107 páginas, super rapidinho de ler. Isso aqui eu matei em 3 dias, cara, foi surreal, assim, eu tava de férias, no novo na praia, peguei esse livro, achei maravilhosa. É uma história de amor, é uma história, uma construção de personagens, assim, o jeito que ele conta e narra a história, pra mim é um ótimo jeito de contar histórias. E aí eu tenho um dilema com a literatura, que eu tô ainda como leitor novato ainda, eu tô começando a pensar em como que eu pego esse hábito de leitura pra mim, porque eu não quero ser aquele tipo de leitor, nossa, o que eu aprendi com esse livro? Também não quero ser um leitor super passivo, né? Tipo, estou lendo só pra passar o tempo, vendo como uma grande paisagem de olhos vendados, sabe? Tipo, eu não quero ser esse cara muito passivo nem muito ativo. Nossa, o que eu aprendi com esse livro? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ter uma abordagem mais ou menos, tá ligado? Mais equilibrada. E esse livro eu acho que é um livro de boaça pra você se introduzir em clássicos, porque eu acho que essa é a minha sacada. Eu quero começar a ler clássicos. Grandes autores. O Ivan Turgenev é um dos contemporâneos da literatura russa, e eu falei, pô, esse é um ótimo jeito de me introduzir em clássicos. E aí, clássicos eles perduram pelo tempo, não é mesmo? Então é isso que eu quero trazer a partir de agora, e trazer referências, aumentar meu vocabulário. Até porque sou comunicador, criador de conteúdo. Eu tenho que ter vocabulários diferentes, referências diferentes. E pra mim, o Turgenev trouxe essa abordagem pra mim. Vou deixar aqui na frente o livrozinho. E esse aqui é a minha primeira leitura. Eu acabei em 2024, acho que dia 1 de janeiro. Então tá contando, tá? E eu quero ler literatura brasileira. E isso é um desafio que eu tenho, porque eu não consegui me conectar até hoje com um autor brasileiro, que eu goste, assim, que eu gosto de ler. Eu tenho uma leve lembrança de gostar de ler o Curtiço no ensino médio, sendo que eu não lembro absolutamente nada, não lembro da experiência, não sei se eu realmente li, ou se estava mentindo pra mim, provavelmente estava mentindo pra mim, mas peguei uma autora brasileira chamada Carla Madeira, com Natureza da Mordida. Esse livro, eu acho que ele tem um dos maiores ensinamentos da minha vida, tá? Eu acabei esse livro do Ivan Turgenev e eu tava na praia.
E eu falei, caraca, mas tem 2 dias, eu vou ficar aqui mais uma semana na praia e eu não tenho mais o que ler. E aí eu encontrei uma biblioteca, aquelas que vendem tudo por R$ 10. E aí eu falei, cara, preciso comprar alguma coisa aqui pra ler, pra me entreter. E eu não tinha uma lista, não tinha, nossa, o que eu vou ler? Minha lista de desejos da Amazon. Eu simplesmente falei, mano, eu tenho que encontrar alguma coisa aqui. E esse livro, tipo, ele era todo azulzão. Eu acho que eu fui impactado algum dia pelo TikTok, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, que me recomendou esse livro de alguma maneira. Eu lembrava do nome dele de algum lugar. E eu falei, quer saber? Vou pegar esse livro. Esse é um livro que, com certeza, se eu soubesse da sinopse dele, eu não leria. Definitivamente. Mas eu tive uma experiência muito agradável com esse livro, que é um livro de 2 mulheres. Vou dar uma breve sinopse, porque eu sinto que com uma sinopse do livro, eu me interesso mais ou não pelo ler o livro. Se eu soubesse do final, eu ia falar, puta, legal. E, puta, aqui, mano, são 2 livros que eu tive um desfecho legal com o livro. Teve plot twists legais. E esse aqui teve um plot twist que eu gostei bastante, cara. Aliás, é um livro de uma senhora idosa que conhece uma jornalista nova e elas conversam sobre momentos de vida difíceis dela, que aconteceram com ela e tem grandes revelações. É um diálogo entre elas. Livro fácil de ler também. Outra coisa, uma dica pra quem tá começando a ler, é pegar livros com capítulos curtos. Então tá vendo aqui, ó, como é curtinho os capítulos? Cara, é questão de 2, 3 páginas, o capítulo conclui, aí você pode voltar depois. Esse livro, por sorte, foi fácil de ler. E eu gostei muito da escrita da Carla Madeira. Muitas pessoas falam da Carla Madeira. Depois eu fui buscar review. E aí eu vou mostrar pra vocês, ao longo do vídeo, eu vou mostrar meu sistema de anotação. Porque eu tô anotando todos os livros que eu leio e minha interpretação com o livro. No bloco de notas do Apple Notes, eu vou mostrar na hora que eu chegar no livro de autoajuda, tá? Porque eu acho que não faz sentido mostrar nesses livros de reflexões que eu tô tendo aqui. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu não tava com a minha lista de livros. Todo mundo fala que pra começar a ler essa autora, esse não é o melhor livro. É um livro que algumas pessoas não gostaram e que falam pra ler Tudo é Rio, que é um livro dela mais famoso. Eu nunca li, não sei se eu vou ler, confesso. Eu botei na minha lista porque eu achei interessante, eu tive uma boa experiência com esse livro, mas eu quero ler outras coisas e meu tempo... Cara, tem muito livro no mundo. Eu caí no algoritmo de livro agora, é uma porra, é indicação de livro pra todo quanto. E aí você tem que fazer uma boa curadoria do que é bom livro e do que não é. Então esse livro aqui, como não é um grande clássico, não sei se vale você perder o seu tempo caso você queira. Próximo livro. Esse aqui, meu irmão, vale cada segundo. Cada segundo desse livro. Para você que é criador de conteúdo, esse livro, para mim, eu tive uma interpretação pessoal dele, de criação de conteúdo, que foi fenomenal. O Retrato de Dorian Gray. Quem acompanha meus vlogs viu esse livro diversas vezes. É um livro que eu tô tentando ler desde o meio do ano. E eu tenho um problema com o livro que eu tenho a dificuldade de passar da página 100. Se eu passo da página 100, o livro vai embora. E o Retrato de Dorian Gray, ele é muito lento e eu não estava entendendo o propósito do livro, até que teve um grande plot twist na página 100 e pouco, e eu falei, puta que pariu. E depois teve o plot twist, eu acabei, tipo, em 2 dias o livro. E é um livro fenomenal. Basicamente, um resumo. É um livro sobre narcisismo, e acho que quem cria conteúdo é um pouco narcísico, de se ver na câmera o tempo todo, de se ver com a imagem, com a estética, com o belo. E esse livro fala sobre tudo isso. É uma história diferente, não é um romance, é uma história foda de como lidar com a vida e dos prazeres da vida, do mundo e de porque a gente não pode aproveitar todos os prazeres. Mano, isso aqui é incrível. Foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu não li muitos livros, então minha base de comparação é pouca. Então eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Esse livro, 2 pessoas que eu acompanho muito, que no YouTube indicaram, foi o motivo de eu ter comprado esse livro, nessa edição maravilhosa que eu comprei num sebo do lado de casa, que foi o Edson Castro, que eu sou muito fã, e o Dylan Johnny, meu xará, lá do Sul, não conheço, mas curto muitos conteúdos, indicaram esse livro e valeu muito a pena ter lido. Esse livro foi o que me fez engrenar na literatura. Quando eu acabei, dei mais uma chance para esse livro, eu falei, caralho, tem essas histórias no mundo? É isso que não tá aqui nos vídeos de YouTube? Puta, que maravilha! E aí me fez apaixonar. Não vou falar muito desse livro, mas é um livro sobre, cara, foda. Ele tem, assim, eu tenho grifado nele anotações, e não preciso ficar fazendo anotação o livro inteiro não, tá? Não é todo livro que eu faço isso. Mas esse livro tem tantas frases impactantes que eu tive que anotar. E no meu sistema de anotação que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu anoto as frases, eu repasso a limpo, mas não sei se é uma prática que eu vou continuar seguindo, mas eu tô gostando de fazer, tá sendo um exercício pra mim, pelo menos. Mais um livrinho pequeno da série 100 páginas, clássicos que você pode ler em dias, talvez, ou no seu ritmo, tanto faz.
Noites Brancas, de Dostoiévski. Eu sempre tive um interesse em ler Dostoiévski, que é um autor muito falado. Eu tenho muito interesse por grandes personalidades. E aqui eu volto numa frase que eu li um desses livros aqui, eu não lembro qual. Eu acho que foi no A Natureza da Mordida. Foi nesse livro que ela fala isso. Às vezes a gente nem está interessado nas palavras, nas frases que estão escritas, mas a gente está interessado em quem escreveu, quem teve a capacidade de escrever aquela bela frase. Então, eu por muitas vezes não sou muito interessado na história, nas obras, mas sim nas grandes personalidades por trás das grandes obras. E eu falei, cara, Fidor Dostoiévski é um cara interessante, minimamente interessante. Eu não sei o que ele acredita, não sei quem ele era, se ele era um homem bom, um homem ruim, mas é um cara que me interessa porque é um cara que se comprovou ao longo do tempo, um cara super interessante que é muito relevante nos dias atuais. E eu falei, eu quero ler uma obra dele, e eu botei uma meta na minha cabeça, também tirada do nada, que eu quero ler as maiores obras dele, que é Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, e Karamazov, sei lá como pronuncia também, e eu tenho que começar de algum lugar. Algum lugar foi Noites Brancas, que é um livro rápido, curto, um romance simples, super digerível, fácil de ler, não tinha uma escrita super difícil. Gostei muito dessa edição. Eu ouvi falar, tá? Dicas, que essa edição da Pinguim Companhia, para ler autores russos, é a melhor. Porque tem um cara chamado Rubens Figueiredo, que aparentemente é um gênio, que traduz muito bem do russo para o português. Então, obrigado, Rubens Figueiredo. Gostei muito desse livro. Muito bom, Noites Brancas. Ótimo livro para você começar a ler. Inclusive, baratinho, pequeno e rápido. Romancezinho assim, bem pá, de boaça. E temos aqui o primeiro livro, e eu vou trazer para vocês, tá? Que eu desisti. Eu desisti desse livro porque eu achei chato. E eu não tenho problema em desistir de livro chato. Se eu vi um livro que travou minha leitura, que eu não tava com tesão de ler, eu paro. Eu não tenho que ficar com dó de livro. Se tem um vídeo no YouTube que eu não quero ver, eu paro de ver aquele vídeo. É claro que eu dou uma insistência a mais. Ó. Desse livro, eu devo ter lido quase umas 100 páginas. E esse livro é uma das melhores histórias. Assim, eu fui buscar o resumo e o spoiler depois do final. Eu falei, caralho, esse livro deve ter sido muito foda. Só que eu fui tentando ler, depois de descobrir o final, pra ver, puta, acho que vale a pena ler esse livro. E eu não consegui, porque a escrita pra mim é extremamente chata, difícil, cheio de referência francesa, porque é um livro francês, chamado Submissão, indicação do Elton Luiz, que é o parceiro aqui que vocês conhecem aqui do canal. Ele falou assim, mano, se você gosta de distopia, como 1964, Admirável no Mundo Novo, você vai gostar desse livro. E eu entendo de onde veio essa dica dele, porque o livro em si é muito foda. Eu vou contar aqui pra vocês, tá, uma sinopse. É um cara que mora na França, um professor, um francês, que se vê tomado, né, que na França tiveram eleições e o Partido Muçulmano ganha as eleições e muda completamente a cultura francesa, gerando uma grande distopia e gerando uma série de valores diferentes que mudam a França por completo. Cara, a ideia desse livro é incrível. Agora, a leitura eu achei extremamente chata. Extremamente. O cara faz um monte de referência, vai divagando. É aquele... Mano, é um tipo de autor que eu achei um merda, assim. O personagem principal acha um merda. Ele fica tentando demonstrar intelectualidade. Eu não sou assim. Eu não quero me mostrar mais inteligente do que eu sou. E esse cara, literalmente, é um merda tentando se mostrar inteligente. Achei uma leitura completamente desagradável. Mas quem gosta de literatura, aparentemente, gosta muito desse livro. Eu acabei não concluindo, mas esse é um livro que numa mesa de bar... eu com certeza, discutindo política, vou falar desse livro. Não, é porque tem um livro francês chamado Submissão, que ele traz uma analogia, uma distopia, onde a França perdeu os valores. Cara, eu vou meter muita coisa, tá? E esse foi o primeiro... Na verdade, ó, antes do Noites Brancas, ou do Retrato de Dorian Gray, teve um livro que eu acabei, que foi um livro do TikTok, que o TikTok recomenda agora livros, né? A gente tem a tendência BookTok. E eles recomendaram esse livro, e por algum acaso eu comprei esse livro. Eu comprei assim, meio que... Eu vi no Instagram, do nada eu entrei na Amazon, comprei rapidão e foda-se. Que é uma distopia também, uma ficção científica chamada Matéria Escura, que tem uma série na Apple TV. Não assisti a série, mas o livro, ele é uma... Eu vou dar um spoiler do livro, foda-se também, se quiser ler. Mas não é o spoiler final, tá? Eu vou falar do que eu achei do final. Mas é um livro de um cara que tem um universo paralelo, ele tinha uma família, era um cientista, tinha uma família linda, tananã. E aí, do nada, ele vai pra outro multiverso, onde ele perde essa família, ele tenta reencontrar ao longo do multiverso. Eu achei o final uma merda desse livro. Eu achei o livro inteiro incrível. Ele é um livro um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil pra quem tá começando a ler, mas que, cara, quando eu peguei pra ler também, li rapidamente. Achei muito interessante a história. O problema vem nas últimas 10 páginas, que eu achei o desfecho uma completa bosta. Eu fiquei, assim, muito puto com o final. E é difícil eu não gostar de um final.
É que isso aqui realmente me entristeceu de uma maneira muito grande. Mas é um bom livro para quem gosta de ficção científica, uma besteirinha para ler, como se fosse um filminho. Tipo, você mete um filminho lá, esse aqui é um livro que você se entrete. Uma coisa que eu gosto do livro, pelo menos que para mim tá sendo uma boa experiência, é que eu tô entrando na história. Eu tô realmente mergulhando e me vendo na história. Meu poder de imaginação tá muito mais alto. E eu sinto que estou virando uma pessoa mais empática, porque os personagens me apresentam valores, histórias diferentes em todos esses livros que me geraram uma certa empatia por todos esses personagens. Então está sendo muito bom, muito benéfica a leitura para mim. E por último, uma indicação também de um outro youtuber que eu vi no vídeo dele, que é o Arthur Miller, que eu sou muito fã, inclusive. Parabéns, que bateu recentemente os 20 mil inscritos. Ele indicou uma HQ, e eu sou muito fã de HQ, tá? Porque meu livro preferido, entre aspas, preferido, é V de Vingança. Eu adoro, é minha distopia preferida, eu tenho até uma tatuagem que um dia, se quer, eu mostro aí pra vocês. E eu gosto muito de HQ, porque eu já li a HQ do V de Vingança, gosto muito de várias HQs, Watchmen. E ele indicou essa aqui, Sabrina, que é uma HQ, me interessou, a arte maravilhosa, edição de capa dura, mano, lindo, assim, edição aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó, é coisa de louco, a arte disso aqui é coisa de louco, só que, mano, que livrinho de merda, hein, desculpa, Arthur Miller, desculpa, é que o livro, ele é um pouco apático, ele é um pouco sem sentimento, mas eu acho que se você ler o livro, talvez, essa é a minha interpretação, tá? A grande lição do livro, o grande dilema por trás, o que tornaria ele incrível, é ele ser apático. Só que eu achei uma merda. Tipo, eu fui ler, eu li um dia essa HQ. Foi tipo, eu fui lendo, assim, passei um domingo inteiro lendo. E eu falei, mano, tipo, não é uma história isso aqui. Não tem uma construção de história. Não tem uma... Ele subverte alguns momentos de como contar uma história. E eu achei ruim, sei lá, eu terminei a leitura e falei, puta que saco, tipo, eu achei legal a história que foi contada, mas o final, de novo, assim, do meio pro final, eu comecei a falar, mano, pra onde isso tá indo? Tipo, tá completamente desconexa as ideias. Às vezes a grande ideia dos intelectuais analisando esse livro era essa, ser um negócio intelectual. Mas, de novo, eu não sou essa pureza da inteligência fora do... Eu não sou isso. Sou um cara normal. Então aqui a gente se acaba com os livros. E aqui agora eu quero entrar, antes de mostrar os livros de autoajuda, no meu sistema de análise, de interpretação de livros, que eu vou compartilhar minha tela do meu iPhone com vocês. Maravilha! Acredito que vocês já estão vendo a tela do meu celular. Vou abrir aqui o bloco de notas. São as minhas metas para 2025. Outro dia eu falo disso para vocês. Eu abri uma aba de livros aqui dentro. E aí eu tenho um template. Um template para só copiar e colar as informações caso eu precise. Eu achei bem efetivo essa maneira. O template eu vou colocar o nome do livro no título, o autor, a nota que eu dou para o livro, uma nota subjetiva de 0 a 5, a quantidade de páginas e a data da primeira leitura, porque eu vou ler esses livros o que eu gostar novamente. Por exemplo, dessa lista, eu provavelmente vou ler só o Retrato de Dorian Gray de novo, tá? Ou algum Dostoiévski, talvez. E daí eu vou colocar também o tempo que eu demorei. Então, dentro data da primeira leitura, eu boto, dezembro de 2024, 3 dias. Boto isso. E eu coloco o resumo do livro, porque eu tenho uma péssima memória. Teve um livro aqui, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Já vou falar desse livro daqui a pouco. Que eu acabei o livro, deu 2 dias, eu olhei pra prateleira e falei, como que esse livro acaba mesmo? Eu completamente esqueci, eu tive que abrir o livro e reler o final. E aí eu faço um resuminho com o final ali pra eu tentar relembrar do livro. Antigamente, o que eu fazia era, quando eu lia, né, uma época que eu li um pouquinho mais do que o normal, eu escrevia na última página do livro esse resumo, pra eu não precisar ler o livro inteiro, mas decidi fazer aqui. A interpretação do livro, então o que eu senti lendo o livro, o que eu achei que foi um ensinamento, o que eu achei que foi interessante, o que eu achei que o autor queria falar, ou o que eu talvez, aqui entra nessa parte de interpretação. Eu sou daqueles, eu assisto um filme no cinema, e eu vou muito no cinema, eu gosto de voltar para casa e ver as reviews dos críticos. Eu tento fazer uma interpretação minha, e depois eu vejo os críticos vendo a interpretação deles. Para livro a mesma coisa, eu escrevo a minha interpretação, vejo vídeos no YouTube de review e eu escrevo a interpretação embaixo. E por fim, frases. O que eu anotar no livro que eu achei interessante eu coloco aqui. Então vou pegar um exemplo. Se você não quiser spoiler aqui de algum livro, tá? Não assista agora. Vou abrir aqui o Sabrina, que é um HQ cara, não sei se você vai comprar, eu também não te vendi bem, então vou abrir aqui. Tem um resumo aqui, tals, minha interpretação, não tinha nenhuma frase que eu achei interessante, então eu apaguei a aba de frases. Basicamente é isso que eu fiz, tá? Então, vamos voltar aqui pro vídeo para eu contar os outros livros para vocês. Então, vamos lá.
para os livros agora. Espero que tenha gostado do sistema, pode utilizar à vontade, tá? Isso aqui não tem nada patenteado. Inclusive, é importante falar, temos o Clube de Criadores agora, ele teve uma breve mudança para você criar conteúdo, quer criar conteúdo. Eu tenho um clube de pessoas que criam conteúdo juntas. No plano anual agora, caso você queira entrar, você terá acesso a mentorias comigo, em grupo. A gente vai criar vídeo juntos. Então, desse dia a gente abriu uma reunião lá no Google Meets, todo mundo junto. E aí lá dentro da reunião a gente vai fazer um vídeo junto. E aí uma semana a gente vai fazer o título, uma semana a thumbnail, uma semana o roteiro. E juntos a gente vai fazer desafios quinzenais de a gente gravar vídeo juntos. E a gente fazer vídeos eu pegando na sua mãozinha. Então, além das aulas que você tem, várias aulas, já tem mais de 10 horas na plataforma de aulas, além do grupo no WhatsApp que você vai ter com todos os criadores de conteúdo, você vai ter essa mentoria em grupo, lembrando, só no plano anual. Você tem um plano trimestral que tem acesso a tudo que eu falei, menos os encontros quinzenais no Google Meets. Vamos agora aos livros de autoajuda. Eu não digo autoajuda porque não é uma autoajuda, como viver a vida melhor. Eu acho que muito desses livros que eu mostrei para vocês, eles se propõem a mostrar como viver a vida, que eu acho que é a grande pergunta é como ver melhor a vida. E aí, eu tenho aqui o livro mais autoajuda dessa sessão, que eu já falei para vocês, O Cavaleiro Preso na Armadura. Foi inclusive um membro do Clube de Criadores que me indicou esse livro. Eu esqueci o nome dele, ele tá sempre nas lives. É do Robert Fisher. É um livrinho que me lembrou muito O Alquimista, porque ele é uma fábula que vai contar um cavaleiro que ficou preso na armadura e a família dele ia largar ele se ele não sair da armadura, mas ele não conseguia. E para isso ele tem toda uma jornada de autoconhecimento para sair da armadura. E eu achei um livro que o processo é mais legal que o final. Cara, o livro é incrível, cheio de ensinamento, me lembrou muito a escrita do Paulo Coelho. Eu sou um cara anti-coach, mas que curte Paulo Coelho. Alquimista é um dos meus livros preferidos. Então foi uma leitura muito agradável esse livro. Eu acho que assim, para quem tem 16, 17 anos, quer ler um livro, quer ter uma introdução à leitura de boaça, que vai ajudar num momento da sua vida de mais perdido, talvez esse livro seja para você. Esse e O Alquimista. Acho que para quem tem 16, 17 anos, são leituras quase obrigatórias. Eu acho que são leituras que vão te ajudar a tomar uma decisão de faculdade, ou tomar uma decisão de carreira. São bons livros, tá? Vou deixar eles aqui nessa pelinha também. E aqui temos minha segunda desistência de leitura, que foi um livro que eu botei muita expectativa, para falar a verdade para vocês. Comprei por causa do TikTok. A Partícula Atômica do Marketing, da Rebecca Lieb. Eu sempre tive uma aversão a comprar livros de marketing, porque, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu acredito que os livros vão ser uma grande tendência para os próximos anos. Só que livro, ele tem que ter uma tendência mais atemporal. Eu não posso ter um livro que a tendência vai rápido e ele para de fazer sentido rápido, porque o livro ele precisa ser vendido na perpetuidade ou por um período longo. E esse livro me pareceu um livro que envelheceu. Ele tem uma embalagem maravilhosa, ele fala sobre marketing de conteúdo, então para influenciadores seria perfeito. Eu achei pelo menos, porque ele fala que é o guia definitivo para sua estratégia de marketing de conteúdo. Eu, como influenciador, achei que esse livro era para mim. Não é. Esse livro é para profissionais de marketing que trabalham CLT em empresas ou social media que presta serviço de criação de conteúdo e querem ter uma visão profissional do mercado. Eu acho que assim, eu trabalhei nesse segmento de marketing, de influência e eu posso assegurar que esse livro ele conta muito do como funciona por dentro de uma empresa a definição de estratégia de conteúdo, uma empresa mais burocrática, uma empresa grande. Agora, para você que é criador de conteúdo, isso aqui não vai servir de nada. Não vou falar de nada, porque eu já tenho esse conhecimento. Esse livro vai servir para você, talvez se você não cursou uma faculdade, se você não teve uma experiência numa empresa CLT, esse livro vai te dar uma visão de como funcionam as empresas na área de marketing. Então, pode valer a pena até, tá? Mudei aqui minha recomendação, pode valer a pena. Mas não espere que você vai aprender a criar conteúdos melhores com esse livro, que era a minha expectativa. Expectativa é o mal do homem, já dizia Dorian Gray. Eu acho que era no Dorian Gray que eu vi isso. Eu vi em algum desses livros isso aqui. Então, tá aqui o conteúdo da Rebecca Lieb. E eu acho que é um livro que envelheceu mal, porque muitos dos exemplos utilizados são de 2020, 2019. E aí é foda, cara. Porque marketing, quando você utiliza exemplo antigo, ele se torna rapidamente desatualizado. Por isso, eu acho que livros tem que ser mais algo que perdura por muito tempo. É difícil ver um livro de marketing que perdura por muito tempo.
Os livros, eles vão ficando desatualizados, infelizmente. Por isso, o livro de história acaba sendo os livros que vão ficando para perpetuidade e poucos livros que eu vejo de marketing ou autoajuda que ficam ao longo do tempo. Por exemplo, Trabalhe 4 horas por semana, ficou por bastante tempo. Os do Seth Godin ficam por bastante tempo. Esse aqui, ele tenta ser... Eu acho que ele tem um nicho específico, tá? Não vou falar tão mal desse livro, mas não foi pra mim. Foi uma completa decepção. Eu parei desse livro e minha namorada, minha noiva agora, ela sempre trabalhou na área de marketing digital. Pra ela, esse livro vai servir muito. Pra mim, criador de conteúdo, não serviu. Criador de conteúdo, não comprei esse livro. Eu acho que não vai valer a pena pra vocês. E os últimos dois, talvez mais interessantes. Temos aqui um que gerou opiniões polêmicas. Porque no Stories, lá no meu Instagram, eu critiquei esse livro de maneira negativa. Eu falei de Ultra Aprendizado do Scott Young. Scott Young, ele morou em Winnipeg, Canadá. Mesma cidade que eu morei, lá no Canadá. E aí eu falei, caralho, esse cara é foda, vou curtir. E a história dele é bem interessante até. Ele não tinha condição de cursar uma faculdade super top. E ele falou, vou fazer a faculdade do MIT, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, melhor faculdade do mundo, de casa. Ele pegou as aulas no YouTube, pegou as provas, fez tudo em casa e se formou no MIT em casa, usando uma técnica que ele chama de ultra aprendizado. E eu falei, caralho, esse livro me prometeu então ser um ultra aprendiz. E aí eu, vendo o livro, eu tenho um mal. Eu lendo esse livro, eu falei, cara, esse livro é completamente genérico. Completamente, tipo, mano, nada aqui eu já não sabia. O problema é, muitas pessoas não sabem disso, mano. Muitas pessoas não sabem como aprender. Eu lembro que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, e ele menciona nesse livro, esse curso, meu professor de cálculo, no meu primeiro ano de faculdade, o Igor, se o Igor estiver vendo isso, um abraço, Igor, você mudou a minha vida aprendendo. Ele falou assim, eu vou dar um ponto extra na prova para quem fizer um curso de aprender a aprender. Era um curso no Coursera, um curso bem famoso. Eu fiz esse curso e ali, para aquele momento da minha vida, no início da faculdade, fez total sentido. E fala muito do que fala nesse livro. Ele até cita esse livro nesse livro aqui. Então não era nada que eu já sabia. Então pra mim foi uma leitura desagradável. Que o final do livro eu corri. Tipo, também não acabei direito. Não acabei 100%. Eu devo ter lido uns 80% desse livro. E não foi uma experiência tão agradável. Ler esse livro que eu achei genérico. Mas eu vi relatos de amigos próximos meus que leram esse livro e gostaram da experiência. Então, talvez pra você que nunca parou pra pensar como funciona o processo de aprendizado, esse livro pode ser uma bíblia para você. É um método que eu já usava há muito tempo. Muito tempo. Talvez o maior insight que eu posso falar para vocês é... Você aprende construindo projetos. Então, eu tinha um projeto de aprender a criar conteúdo. Eu fiz um projeto de criar um canal no YouTube para aprender a criar conteúdo. E aí é um projeto que eu fiz, que eu fui aprendendo, dissequei todas as habilidades que eu precisava aprender. E hoje é uma certa metodologia que eu utilizo no Clube de Criadores. É onde eu realmente aplico tudo que eu conheci, que eu gastei de dinheiro. Eu tento reduzir isso para vocês naquela jornada. Então é um método interessante que eu acho que até vale a pena. E esse aqui que foi um dos mais interessantes da lista. E eu vou ter que falar de onde veio essa indicação. Também no TikTok, TikTok me fez ler, hein? Eu tô bem otimista com o TikTok, mas também isso ficou pra outro vídeo. Já postei um vídeo sobre isso, entra no meu canal e vê aí, tá no meu canal um vídeo sobre TikTok. Bianca Boca Rosa, num podcast, e eu gosto de acompanhar essas grandes personalidades, eu acho que a gente tem sempre que aprender com essas grandes personalidades, independente de quem são. E a Boca Rosa, eu acho que fora, assim, eu acho que não tem nem mais. Ela é uma puta empreendedora foda, não tem nada de mal pra falar dela. E ela, num corte de podcast que eu tava acompanhando, indicou esse livro, Foco Roubado, que é um livro sobre a atenção. Não é nada mais do que isso. É um livro onde ele vai, em cada capítulo, dissecar o que compõe fatores da nossa atenção. Então ele vai falar de sono, vai falar de rede social, vai falar, cara, de muita coisa. Ele chega a falar até de poluição. São vários estudos. Eu gosto de livros que eu não acho que é autoajuda, porque o legal desse livro, e eu acho que é um puto insight que eu preciso passar pra vocês, ele fala assim, esse problema é um problema tão grande que a gente por muitas vezes é incapaz de resolver sozinho. Você sair do celular, você hoje está competindo com mais de 1 milhão de engenheiros no Vale do Silício que estão lutando para você pegar o celular. É um jogo quase perdido. Então, é um livro que levanta a consciência para o tema e ele não propõe uma cagação de regra para você. Eu gosto de livro assim, que faz pensar. Ele propõe uma estrutura social onde as pessoas façam uma revolução
para exigirem regras, regulações, para que as pessoas possam ter a sua atenção de volta, que foram retiradas por rede social, poluição sonora, essas coisas. Então, um livro que eu achei super interessante, ele fala com um arquiteto de engenharia do YouTube e dá vários insights sobre o YouTube. Vou passar um para vocês aqui, obviamente. Ele fala que o algoritmo do YouTube, o próprio cara que fazia o algoritmo do YouTube fala, o algoritmo do YouTube é feito para te radicalizar. Então, quando você assiste um vídeo como o meu, ele vai te passar vários outros vídeos aqui. Esses outros vídeos têm um potencial para ser mais agressivo que o meu, para atingir você, porque uma vez que você me consumiu, você quer consumir algo pior e mais agressivo e mais radical e gera esses extremismos. Então, é o que ele fala aqui no livro. Tem outras teorias que dizem o contrário, mas aqui ele está com uma referência direta ao YouTube. Esse livro eu acho que vale muito a leitura. Caso você se interesse por esses temas de rede social, eu acho que é um livro bacana. Mas é um livro assim, é interessante para você falar na roda de bar. Ele não objetivamente vai melhorar nada a sua vida. Eu acho que para quem é criador de conteúdo como eu quero estar à frente das pessoas nos conteúdos que eu trago. Eu poderia muito bem fazer um vídeo. Saia do celular, aprenda a fazer um detox de dopamina. Esse livro ele fala, detox de dopamina não serve pra porra nenhuma. E sabe por que ele fala isso? Porque ele foi morar no cu do mundo, num lugar sem internet, num lugar sem nada, e viveu acho que alguns meses sem nada. E fez um puta detox. Ele voltou pro país dele, voltou normal. Voltou, começou a consumir conteúdo igual, se não mais. Ele fala de tudo isso. Então, eu gosto de trazer referência. Se eu fosse fazer um vídeo de saia do celular, eu não daria as dicasinhas tradicionais que a monte de guru aqui no YouTube faz, um monte de dica genérica, desliga a notificação, blá blá blá. Eu ia provavelmente citar um livro, porque o brasileiro não lê, então eu pegar esse livro e falar assim, ó, tá aqui o que eu peguei desse livro, e tá aqui a solução final. É uma perspectiva muito diferente e única que eu falo pra vocês. Criar conteúdo é trazer perspectivas diferentes e únicas. Se eu for pegar a referência do YouTube, eu vou estar igual a todo mundo. Agora, pegar a referência de livro é outra história. Então, comece a ler. E se você não começar a ler, tudo bem. Eu vou estar aqui para trazer os melhores conteúdos para vocês. Não esqueça de entrar no Clube de Criadores. Espero que tenha gostado. E se você curtiu esse conteúdo específico, mês que vem eu tô aqui para fazer as minhas leituras do mês que vem, que inclusive estão aqui. Eu tô olhando para elas aqui que eu vou ler depois. Eu tirei da mesa. Mas são leituras muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vejo vocês mês que vem.